Olá pessoal, o evangelho de hoje é João 20, de 1 a 19. Este evangelho começa dizendo que Pedro, reunido com os discípulos, convida-os a ir pescar. Dois deles aceitam o convite e eles vão para o lago da Galileia. Lá Jesus aparece na beira do lago e pergunta a eles se eles têm peixe. Eles dizem que não, então Jesus diz, jogue para a rede para o outro lado. E lá eles conseguem arrastar uma quantidade enorme de peixes. É quando João, um dos discípulos que estava na barca, diz: é o Senhor, é o Mestre. Pedro, então, afoito como sempre, veste a sua túnica, significa que ele não estava completamente vestido, e assim se lança no mar para chegar antes. Não quis esperar que a barca pudesse arrastar os peixes e finalmente chegar na praia. Sua ânsia de chegar perto de Jesus o fez se lançar no mar. Mas quando ele chega lá, encontra Jesus já com um peixe na brasa, mas que pede que eles tragam algum desses peixes que eles trouxeram. E o texto diz que eles trouxeram 153 grandes peixes. Vai saber lá o que é que isso significa. Várias hipóteses deram-se, né? Significa toda a igreja. É porque na época se conhecia apenas 153 tipos de peixe. Então aquilo simbolizava a missão universal da igreja, ir em todo o mundo. Pode ser tudo isso. O que importa naquele momento é que a quantidade enorme de peixes recordou a João que era Jesus que era aquele capaz de fazer tudo em abundância. Multiplicou os pães, fez também curas e realizou coisas que sempre extraordinariamente chamavam a atenção das pessoas. Então João logo identificou, só pode ser Jesus que está na beira do lago, e assim Pedro se lança a ouvir a ideia de que era Jesus. Curiosamente, eles chegam lá e o texto diz que eles não tiveram a coragem de perguntar quem és tu, porque eles sabiam que era Jesus. Então significa que dentro deles ainda existia a dificuldade de acreditar no que eles estavam vendo. É mesmo o Senhor? É Ele realmente ressuscitou? Essa inconsistência da fé dos discípulos é contrabalançada com o fato de que eles não ousaram perguntar. Significa que acreditavam, mas não conseguiam acreditar ao mesmo tempo. Assim como a gente hoje, né? Acreditamos, mas ao mesmo tempo não conseguimos acreditar porque é muito grande aquilo que a gente anuncia, aquilo que a gente espera. A gente espera a vida, e a vida que não acaba. E Jesus, de repente, aparece vivo, uma vida que não acabou, embora eles tenham visto ele morto. Então vejam como a inconsistência, a dificuldade de compreender isso dos discípulos é parecida com a nossa. E a gente também é como os discípulos convidados a fazer esse gesto de fé, não é? De botar a nossa confiança, mesmo não conseguindo entender tudo. E assim foi. Só que depois desse episódio, conta que Jesus e Pedro começaram a caminhar e Pedro é perguntado por Jesus, dizendo: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que sim, Senhor, eu te amo. Até que na terceira vez, Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Isto é, a gente pode se perguntar se Jesus ali naquele momento não fez uma terapia com Pedro, né? Afinal, Pedro tinha negado 3 vezes. E ali, Pedro tem a chance, então, de renovar o seu amor por Jesus por 3 vezes. E, finalmente, Pedro sabia que Jesus sabia. Então, significa que Jesus não fez aquilo apenas para testar Pedro, que Jesus já sabia que Pedro amava, mas queria fazer com que Pedro se desse conta que o seu amor por Jesus não tinha acabado porque ele tinha negado 3 vezes. E aqui a gente vê o quanto Pedro está desde o início tomando iniciativa, vou pescar, tomando iniciativa, joga-se no mar, e agora é Jesus que interpela Pedro. Pedro, tu me amas. Então a gente vê o quanto esse evangelho tenta restaurar no coração de Pedro aquilo que ele possuía, mas que a sua fraqueza, a sua debilidade humana naquele momento, a sua dificuldade de compreender aquele Jesus que se entregava à morte, o fez, de repente, deixar tudo por água abaixo. E a gente vai vendo o quanto nós todos nos identificamos com Pedro. Nossa fraqueza, nossa dificuldade, muitas vezes nos impede de assumir aquela missão que Deus nos deu. A liderança de Pedro é mostrada desde o início. Os discípulos que o seguem, os discípulos que apontam é Jesus e ele vai. E ao mesmo tempo aqui Jesus que cura Pedro da sua dificuldade de se perdoar. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aquela prova de amor que Pedro dá a Jesus, que na verdade ele diz a si mesmo, dizendo: sim, eu reconheço que te amo, apesar de tudo. Esse apesar de tudo que a gente pressente nas palavras de Pedro, acabaram se diluindo quando Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Isto é, eu ainda confio em ti, Pedro. Apesar de tudo, eu confio em ti.
Então, se eu, que sou o Senhor e Mestre, confio não somente que tu me amas, por isso faço-te recordar disso, também sei que posso confiar em ti, posso confiar o futuro da missão. É assim que Pedro, então, recebe a missão de apacentar as ovelhas. E a última palavra do Evangelho diz, então, depois disso, Jesus disse a Pedro, segue-me. Que lição, gente? Que lição todos nós podemos tirar? Tenho certeza que a maioria de nós tem em Pedro o grande modelo de discípulo, né? Porque se reconhece na fragilidade de Pedro. Até, quem sabe, se reconheça na impulsividade de Pedro, na vontade de seguir a Jesus, de ouvir a sua palavra, aquele ímpeto que muitas vezes nos vem, especialmente nos primeiros momentos do nosso fervor. E ali a gente, aos poucos, vai se acumulando, deixando acumular em nós nossas fraquezas, nossas negações, às vezes em que pela dúvida negamos a Jesus, não fomos atrás dele. E duas palavras esse evangelho quer inculcar em nós: ama e segue. Isso é o que importa. Não importa as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, Deus nos capacita, como capacitou Pedro. Se Deus te deu um talento, coloque a serviço. Não importa quais são as tuas fraquezas, quais são os teus defeitos. Deus não olha para isso, mas ama e segue. Porque depois é com este desejo de amar e seguir que Deus vai nos dar também a graça de servir melhor, de servir em santidade. Mas isso é obra de Deus em nós. Não somos nós que temos que decidir como vamos fazer. É na hora que nos colocamos em marcha e queremos apenas isso, amar e seguir. E que este amor e o seguimento a Jesus possa nos moldar o coração e nos fazer discípulos assim amados, impulsivos, lançando-nos no mar em direção a Jesus, como Pedro fez, tendo a coragem de convidar outros a fazer juntos este caminho, mas não deixar que a nostalgia, a tristeza, a fraqueza, tudo aquilo que tem dentro da gente nos impeça de fazer aquilo que realmente importa, amar e seguir. Um grande abraço.